Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Mais um dia estamos aqui reunidos para receber da palavra do Senhor. Essa palavra que em Mateus 24:35 diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra do Senhor, ela é geracional, ela é milenar, está em séculos e séculos, pode mudar tempos e tempos, mas a palavra do Senhor vai permanecendo fiel, ela permanece na mesma essência de entrar, transformar, mudar a nossa vida, a nossa realidade. Ela tem esse poder e ela fez isso no passado, faz isso no presente e fará também no futuro. Pode passar céus, pode passar terra, pode mudar tecnologia, pode mudar governo, pode mudar liderança. A palavra de Deus continua imutável. Se Ele disse que faria, Ele vai fazer. Se Ele disse que vai realizar na tua vida, vai realizar. Não importa se o tempo passou, se tudo mudou, mas se Ele disse, vai cumprir. Sim, nada influencia a palavra do Senhor. Ele é fiel quando Ele te promete e Ele é fiel quando cumpre. Esse é o caráter imutável do nosso Deus. Precisamos conhecer o caráter de Deus para não confundirmos Ele com essas pessoas que nos enganam, que dá a sua palavra e depois não cumpre, que diz que vai fazer e não faz. Aí às vezes a gente pensa que Deus também age dessa forma. Não mesmo. Por isso que Ele é Deus. E por isso que nós somos a sua criação. Ele está acima de nós. Tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele faz é maravilhoso. Amém? Precisamos imitar o caráter de Deus. Precisamos imitar o caráter de Cristo. Paulo mesmo falou na sua carta: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Imagina, Paulo está falando: ei, siga o meu exemplo. Siga meu exemplo porque eu sigo de Cristo. E é sobre isso também que eu quero falar. Interessante, não estava aqui para falar, mas é isso. O que acontece? É uma influência, tudo isso. Tudo isso é influência, o poder da influência. Hoje pela manhã eu tive um café com mulheres, nós chamamos de mulheres à mesa. Por que a mesa? A mesa tem comunhão, na mesa tem relacionamento, na mesa ali tem intimidade, porque um acaba abrindo mais o coração, conta da sua intimidade, da sua família. E esse Mulheres à Mesa foi um presente que Deus colocou na minha vida. E hoje nesse encontro falamos sobre o poder da influência. E no Mulheres à Mesa nós temos a presença de Deus. É por isso que nos reunimos. Temos o alimento natural, o pão, o café, e temos o alimento espiritual. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque o alimento natural, daqui a pouco eu tô com fome de novo, daqui a pouco eu como. E o alimento espiritual, ele vai saciar, ele vai me saciar e com isso vai me alimentar e eu vou alimentando também a minha família, vou alimentando aqueles que o Senhor enviar até mim e aqueles que o Senhor me enviar até eles. Isso é maravilhoso. E quando eu estava nesse encontro de Mulheres à Mesa, falando sobre a influência, uma palavra veio no meu coração. E eu falei assim, eu vou gravar uma mensagem sobre isso. Ela é um pouco profunda porque vai da interpretação. Vem muito assim, questão teológica, onde as pessoas vão apresentar os seus pontos. Mas eu quero, fugir aqui de polêmica, de provar o que um fala, o que o outro fala. Eu quero falar o que Deus falou comigo na hora. O que Deus ministrou no meu coração, no qual eu pude compartilhar também com essas mulheres como um exemplo. Porque ali foi falado coisas maravilhosas, transformador, tanto para mim quanto para todas que estavam ali. E eu quero trazer para você 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Versículo 18 e 19, que diz assim: pois também Cristo
sofreu pelos pecados uma vez por todas. Então a cruz foi necessária somente uma vez. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos. Ali ele fez todo o sacrifício. Foi um cordeiro vivo, entregue em favor da minha vida, da sua vida, em favor das nossas famílias, para salvação. Então, uma vez por todas, ele sofreu por nós, ali, na cruz. O justo pelo injusto. Jesus era justo e nós somos injustos, pecadores. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Esse é o propósito. Religar novamente a comunhão perdida lá no Jardim do Éden, quando houve aquela separação do homem com Deus, o relacionamento, a intimidade com o Senhor. E ali, Jesus na cruz, ele restaura tudo isso, ele nos conduz a Deus. Por isso ele é o caminho. Por isso ele é o caminho. É ele que nos conduz, que nos leva, que nos aproxima de Deus. E aqui está dizendo, ele foi morto no corpo. Jesus foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Quando você encontra na Bíblia Espírito em E maiúsculo, quer dizer que é o Espírito Santo. Então está dizendo que aqui ele foi vivificado pelo Espírito, porque o Espírito Santo deu o poder de trazer Jesus à vida novamente. No qual eu quero trazer essa parte para você. E não quero entrar em polêmica, não quero entrar na profundidade da teologia, qualquer outra explicação, mas eu quero ministrar aquilo que foi ministrado ao meu coração. Deus falando comigo. E eu quero passar para você, como eu passei para as mulheres hoje também, no qual diz assim, no qual também pregou aos espíritos em prisão. Então Cristo foi morto, vivificado pelo Espírito Santo, mas ele foi e pregou. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui, trazendo para o entendimento, o que dá a entender que Jesus, ele desceu ao Hades, ao inferno, e pregou aos espíritos em prisão. Em Apocalipse 1:18 diz assim: Estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno. O que eu quero dizer para você, o que o Senhor trouxe no meu coração sobre isso, vou concluir também em Efésios, que diz assim, quando ele subiu, aqui está falando da morte e ressurreição de Cristo. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros. Lembra lá de 1 Pedro que ele foi e pregou os espíritos na prisão? Aqui está falando que ele levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Vamos conjecturar que Jesus foi ao inferno quando morreu. Muitos acreditam nisso. Vamos pensar assim, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele foi ao inferno, pregou aos espíritos na prisão. Tem a chave da morte, a chave do inferno, a chave do Hades. O que eu quero trazer para você em questão da influência é Jesus esteve no inferno. Só que ele não foi influenciado pelo que tinha lá. Jesus foi ao inferno com o propósito de pregar aos prisioneiros, pregar os que estavam na prisão. Este era o propósito do Senhor. Ele vai até aquele local, um local condenado, um local perigoso, um local sem conserto algum. E ali ele cumpre um propósito. Ele foi com propósito até a prisão, pregar. O que Jesus está me ensinando que quando eu vou a algum lugar, eu preciso ir com propósito. Eu preciso ter a intenção de chegar ali e trazer alguma mudança, fazer alguma coisa.
Porque se você percebe, quando ele vai ao inferno, ele vai e pega a chave da morte. Ele pega a chave do inferno. E ele prega os prisioneiros em prisão, os espíritos. Jesus tinha um propósito para estar ali. O que acontece é o poder da influência. Quando você diz que vai a algum lugar e este lugar é perigoso, um lugar que não é um lugar próprio para você, um lugar que muitas das vezes te contaminaria, muitas das vezes é uma influência para o mal na sua vida. E você diz, eu vou, mas nada vai me acontecer. Você pensa mesmo que nada vai te acontecer? Porque nada aconteceu com Cristo, porque ele estava revestido de poder. Ele tinha autoridade. Autoridade aonde ele fosse. Foi dado a ele a autorização para que ele estivesse ali. Acontece, meu irmão, minha irmã, que nós vamos a alguns lugares dizendo, eu sou luz, eu sou sal. Mas o Senhor não quer que você esteja ali. Porque você pensa que você vai mudar aquele lugar. Mas aquele lugar é que vai mudar você. Aquele lugar é que vai causar alguma interferência na sua vida, sim, porque ambientes, ele tem poder para interferir na nossa vida. Ambientes carregam poderes. Tem lugares que você vai, que você se sente bem. Tem lugares que você entra, mesmo que não haja discórdia, que não haja conflito, você consegue entender aquele lugar, você consegue discernir aquele lugar, você consegue sentir aquele lugar. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Então, quando você vai a certos lugares, você tem que ir com um propósito. Você está indo com o propósito de pregar. E foi isso que Jesus fez ao ir ao inferno. Ele foi pregar aos espíritos. Jesus foi pegar a chave da morte e do inferno e ter domínio sobre ele. Este era o propósito. E Jesus não permaneceu ali. Jesus não ficou ali. Ele simplesmente cumpriu o que ele tinha para cumprir e foi embora. E foi para o céu e triunfou nas alturas. Quando nós vamos para certos lugares, certas festas, no qual a gente diz, essa festa, esse lugar não me contamina, eu só vou porque ali vão meus amigos. Eu só vou porque todo mundo está indo. Eu vou porque eu fui convidado. E este lugar vai ter uma influência sobre você, porque a sua motivação não é mudar aquele lugar. A sua motivação é estar sendo influenciado por pessoas que ali vão permanecer, ali vão ficar, ali fazem parte daquele ambiente. É isso que o Senhor está querendo falar com você hoje. Não se engane de achar que não tem nada a ver de você estar ali. Não tem nada a ver de você estar com outras pessoas neste lugar, se todo mundo está indo, se meus amigos estão indo, se fulano está indo, eu só apenas vou, não é assim que a gente fala? Eu só vou. Não quer dizer que eu participo, não quer dizer que eu gosto, mas eu quero estar ali. Eu quero dizer que Jesus foi ao inferno com propósito. Jesus foi para cumprir algo. Você está indo para cumprir? Você está indo para evangelizar? Você está indo para falar de Deus? Para trazer aqueles que estão nas trevas para a luz? Essa é a sua intenção? Se não é, não vá. Não é lugar para você. Esses lugares têm poderes de influência. É por isso que vivem cheio. Se não tivesse poderes de influência, não estaria cheio, estaria vazio. Tem certas festas aí, grandes festas, comemoradas anualmente em todo o país, que ela tem um poder sobrenatural sobre as pessoas. Se não tivesse, não viveria cheio. Não estariam lotados. Antes mesmo dos eventos, já está tudo esgotado. É porque tem influência. Influência na decisão das pessoas. Influência no desejo de, em vez de ir para um lugar, como a família, ir para este lugar. Eles têm poder para influenciar. Eles têm, não subestime. Tem poder, sim, na influência. E por que ir para lá? Você está indo com a intenção de mudar alguma coisa? Você está com a intenção de transformar alguém que está ali levando a palavra de Deus? Se não é, porque você vai. E vamos trazer para uma comparação.
Aí eu tô falando que Jesus foi ao inferno, pregou aos espíritos, pegou a chave da morte e a chave do inferno. E depois triunfou, foi para os céus. E aí você pode pensar, mas isso parece tanta loucura, não é mesmo? Isso parece muito surreal. Será que isso é verdade? Quando a gente olha para a tentação que Jesus sofreu no deserto por 40 dias, Jesus estava no deserto. E o diabo, quando começa a tentar Jesus, ele pega Jesus e leva Jesus para pináculo, em cima do templo, em Jerusalém. Meu irmão, ele estava no deserto. E ali diz que o diabo coloca Jesus no pináculo e mostra, olha, tudo isso te darei, todos os reinos. E mostra para Jesus todos os reinos da terra. Como é possível Jesus enxergar todos os reinos da terra? Sobrenatural. Nós estamos falando, meu irmão, de mundo espiritual. Nós estamos falando, minha irmã, de mundo espiritual, no qual sai muito fora da mente humana do que a gente pode racionalizar. Não, é isso que acontece. Se o diabo foi capaz de teletransportar Jesus, para convencer Jesus, ir contra Deus, contra o Pai dele, então tem poderes sobrenaturais, influências. Sim, ele teve esse poder de pegar o Filho de Deus e teletransportar, mostrar a Jesus todos os reinos. Então sim, eu acredito que Jesus pode ter ido ao inferno, ter pregado aos espíritos em prisão, ter pego a chave da morte e do inferno e ter triunfado, subindo para o céu. E é o que eu aprendi no dia de hoje, que o Senhor ministrou no meu coração, que se você for a um lugar considerado um lugar pecaminoso, um lugar de influências malignas, vá com algum propósito. Não vá porque todo mundo está indo. Não vá porque, eu não vou fazer parte disso, eu só estou indo. Não vá com essa intenção, porque você pode ser presa fácil para o inimigo. Ele sabe aonde nos tocar, não é verdade? Ele conhece, ele está ao nosso derredor. A palavra do Senhor diz assim, que ele está ao nosso derredor. Então, se ele está ao nosso derredor, ele vê você conversar. Ele vê você abrir seu coração, ele vê você contando as suas fraquezas, sim, aonde você cairia ou não. Ele conhece, ele está ao derredor, ele está escutando. Lembre-se, ele apareceu para Eva oferecendo aquilo que Eva não podia. Mas a serpente fez Eva enxergar o fruto e desejar. Ele não pegou o fruto e pôs na mão de Eva. Ele precisou fazer com que Eva simplesmente olhasse para o fruto. E quando Eva olha para o fruto, ela vê que o fruto de aparência boa e era desejável para comer. Ele só quer que você olhe. Ele só quer levar você lá para você só olhar, só dar uma espiadinha. Ei, Davi estava no terraço do palácio. Ele simplesmente olhou Batseba. Ele só olhou. E quando ele olha, vê ela se purificando, mandou chamá-la. E ali foi algo trágico na vida de Davi, porque aconteceu muitas tragédias, mas bastou um olhar. Então a intenção do inimigo é levar você só para olhar. Eu só vou ver, só vou dar uma espiadinha. Tem até certas propagandas aí que diz, vem dar uma espiadinha. É isso que o inimigo quer, que a gente só espie. Por quê? Porque é a forma de laçar, de trazer, de influenciar e de nos prender. É isso, meu irmão. É isso, minha irmã. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Essa é a palavra que o Senhor me deu, sabe? Uma palavra no qual não era nem motivo da pregação hoje da Mulheres à Mesa, enquanto o Senhor falava com cada uma de nós, o Senhor me trouxe esse entendimento. E eu estou compartilhando com você. E que o Senhor também fale ao teu coração. Cuidado com as espiadinhas do mundo. Cuidado com as influências. Vá. Se você precisa ir, venha, vamos lá. Se você precisa ir, vá com propósito. Vá com o propósito de pregar, de levar, de entregar a mensagem. Este é o propósito que você tem que ir. Amém?
Vamos orar? Vamos dar graças ao Pai? Que palavra do Senhor maravilhosa. Para mim está aqui, no meu coração todo o tempo. Amém? Ela arde. Quando é de Deus, ela arde. É aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Enquanto ele falava, não ardia o nosso coração? Porque a palavra do Senhor, ela queima, ela arde quando é de Deus. Se ardeu no teu coração, é de Deus. Então compartilha, se inscreva neste canal, curta, comente. Amém? Então chame mais pessoas para participar. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada, Pai, pelo entendimento da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a nossa mente seja renovada para receber da Tua revelação, da Tua mensagem. Senhor, queremos crescer em conhecimento, em sabedoria, em entendimento e discernimento, Pai. Queremos discernir tempos, lugares, pessoas, para não sermos enganados, para não sermos influenciados por este mundo, Senhor, que parece às vezes tão ingênuo. Senhor, que parece que não há maldade, nem não mostra as intenções, mas há sim, Senhor, a sutileza no mundo, no qual o inimigo se apropria para nos atrair e nos prender. Senhor, às vezes ele quer que a gente dê só uma espiadinha, porque é na espiadinha que ele vai conseguir nos segurar. Mas, Senhor, dê discernimento e sabedoria e prudência a todos nós que estamos aqui hoje reunidos, recebendo da Tua palavra. Dai-nos, Senhor, sabedoria, dai-nos direção. Quantas vezes nós mesmos nos enganando, dizendo eu vou ali, mas ali não terá influência sobre a minha vida. Vou ali, mas não tem nada a ver, é só uma ida, é só um dia. E às vezes é um dia que é marcado, escolhido pelo inimigo para nos atrair e nos destruir. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos pelo tempo da ignorância, perdoa-nos por não calcularmos as consequências das nossas escolhas e atitudes. Mas eu peço ao Senhor uma sabedoria extraordinária na vida deste meu irmão, desta minha irmã e na minha vida. Porque cada convite que chegar, Senhor, cada convite seja analisado com sabedoria para entendermos se era ou não o tempo, se era ou não o lugar, se eram ou não essas pessoas que devemos andar e estar. Dá-nos sabedoria. Queremos ser parecido contigo, queremos ter o teu caráter, Senhor. O teu caráter. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que assim seja na nossa vida. Assim seja na nossa família. Em nome de Jesus Cristo, assim oro ao Senhor, pedindo que o dia deste meu irmão, dessa minha irmã, seja extraordinário. Em nome de Jesus, que vai começar agora um final de semana. Senhor, que seja um final de semana de respostas, de feitos grandes. Nome de Jesus, vinda da parte do Senhor para as nossas vidas. Conexões, que os convites sejam do Senhor para nós. Não mais do mundo, mas do Senhor, nos convidando para algo maravilhoso e extraordinário. Senhor, para o cumprimento do teu propósito, em nome de Jesus, que assim seja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus, que o Senhor te abençoe poderosamente, ricamente e abundantemente todos os dias da sua vida e até a volta do nosso Salvador, daquele que subiu e triunfou. Em nome de Jesus. Amém? E até a próxima mensagem, se Deus quiser.